Eu sempre fui uma criança muito agitada, muito nervosa, muito reativa, suava muito, era assim totalmente nervosinho. E quando eu comecei assim a ter problemas físicos, porque toda essa tensão mental acaba criando tensões físicas mesmo, problemas físicos. E aí eu fui procurar yoga com 27 anos, comecei a praticar yoga para relaxar minha musculatura mesmo, começar a me relaxar. Só que eu suava tanto, assim, suava tanto, o suor saía do meu corpo, se esparramava pelo tapete de yoga, ia invadindo o chão da sala e para o tapete das outras pessoas. Você se derretia na realidade. Era assim, completamente, assim, era uma enxurrada. Aí eu saía pela sala com uma toalhinha enxugando o suor no chão, assim, morrendo de vergonha. Aí um dia eu falei, não, cara, não dá. Eu vou ter que procurar Alguma coisa está errada. não dá, daqui a pouco eu saía tão desidratado, eu tomava 1 litro de água depois. E aí eu fui procurar um médico Ayurveda, que é da medicina indiana, e ele me tratou com pílulas, com ervas e tal, e realmente a minha temperatura abaixou muito. Só que aquele estresse mental, aquele nervosismo que quando eu entrava nas posturas, só de pensar em fazer aquele tipo de posturas, eu já começava a ficar meio assim estressado e continuava reativo, mesmo praticando há alguns anos, eu continuava reativo, continuava nervoso, estressado. E aí ele falou assim, olha, cara, eu vou te botar para meditar. E aí ele começou a me ensinar, a me iniciar em meditação e tal. E aquilo ali, assim, não foi uma situação fácil controlar a mente, observar os pensamentos, sair dos pensamentos e ir para o objeto da respiração, que, assim, no caso ali era uma palavra. Mas, assim, a meditação, ela significa você focar a mente num objeto só. Pode ser desde um prego na parede, uma fotografia, um mantra, uma palavra, ou até mesmo a respiração, que é a meditação que eu pratico hoje, eu ensino às crianças e aos adultos. Então você começa a treinar a mente, a acostumar a mente a ficar naquele objeto. E aí ela se distrai sempre com um pensamento, uma sensação física, um barulho e tal, e você traz ela de volta para aquele objeto. Nisso você começa a observar o que está acontecendo para distrair a tua mente. Aí você está ali focado naquele objeto e a mente sempre fica fugindo. Você vê que você não. É a mente que te controla, não é você muito que controla a mente. Mas no processo, com a prática, no decorrer da prática, você começa realmente a ter controle sobre a mente. E quando você tem controle sobre a mente, você começa a escolher os pensamentos que passam por ela, você começa a ter algum controle sobre o que você fala, porque é sempre pensamento, palavra e ação. A ação nunca vem do nada, ela vem do que você fala, ela vem do teu discurso, e o teu discurso vem do teu pensamento, vem daquilo que passa pela tua mente. E aí eu comecei a ter um autodesenvolvimento mesmo, comecei a ter algum acesso aos meus pensamentos, comecei a controlar aquilo que se passava na minha mente, e aí tudo mudou na minha vida. Depois de alguns anos eu falei, poxa, isso daí é maravilhoso, eu quero compartilhar isso daí com algumas pessoas tal. E em meditação mesmo eu pensei, poxa, eu quero ensinar isso para as crianças. Porque se as crianças começarem a ter acesso a essa prática, a essa técnica, a esse poder mesmo de observar seus pensamentos, de controlar seus pensamentos, de ter acesso a criar pensamentos positivos, pensamentos empoderados, pensamentos que possam criar uma realidade favorável àquilo que ela quer e veio fazer aqui nessa terra. Aí eu falei, cara, isso daí realmente pode mudar não só a vida dela, mas mudar o entorno, mudar a casa dela, a sociedade, mudar o Brasil, mudar o mundo. E aí eu entrei numa comunidade carente do Rio de Janeiro, escolhi lá 30 crianças, fiquei 15 meses, todos os dias, de manhã e de tarde, ensinando essas crianças, e eu vi uma transformação acontecer assim de uma forma muito, muito poderosa, muito assim. Eu falei, cara, nossa, eu quero fazer isso no Brasil. E aí eu escrevi esse livro chamado O Menino que Queria Ser Bombeiro, que é uma história de ficção, mas apresenta às crianças a meditação de uma forma lúdica, de uma forma divertida. E comecei a viajar ao Brasil e estou há 2 anos viajando o Brasil, indo para cidades do interior, capitais, dando workshops, oficinas com adultos, com crianças, promovendo esse livro em escolas. E assim, eu tenho visto tantas coisas.
eu criei essa plataforma chamada borameditar.com. Jesus costumava dizer que Deus é espírito. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas que raio é espírito? O que será que é espírito? É uma fumaça? É um fantasma? E na etimologia da palavra espírito, significa ar. Isso, em latim, espírito é spiritus, significa ar. Em grego é pneuma, significa pulmão, respiração. E tanto o hebraico como o aramaico é a mesma coisa, é respiração, é o fôlego da vida. Então, no momento que Deus, que é a própria respiração, o próprio fôlego da vida, está em todos os lugares ao mesmo tempo, é esse ar, ele está dentro do ar, e a gente começa a se conectar com ele através da respiração que nos coloca no presente, nos coloca no agora. A gente fica em contato com essa divindade, com o sagrado, o tempo inteiro. É só trazer a nossa mente, tirar a nossa mente dessa viagem do passado, dessa viagem do futuro, e trazer a nossa mente para o presente, através da respiração que acontece sempre aqui, sempre agora, e nos conectar com essa divindade, com o sagrado, através da respiração, através do inspirado ar, do expirado ar. E nada mais lindo que o presente realmente é um presente. E a inspiração, a gente fala, poxa, eu estou inspirado. A gente está inspirado porque numa inspiração a gente captou alguma coisa que está no ar, nesse próprio sagrado. Os índios chamam de o grande espírito. A gente chama de Deus. Os hindus chamam de Brahma, que é a divindade máxima que está dentro do ar. E realmente, quando a gente começa a se conectar com o ar através da respiração, tudo muda. Mas é preciso treinar, é preciso desenvolver essa técnica. Como o próprio Jesus falava, que vigiai e orai para não caíres em tentação. Poxa, o vigiar está até antes do orar. E é incrível, ele ensinou uma única oração e ela começa com Pai Nosso que estás nos céus. Nos céus, a gente pensa, nos céus, como é que um pai vai estar no céu? Como é que é isso? É um senhor barbudo que está num trono, numa nuvem? Como assim? É uma coisa meio abstrata, a gente não consegue entender de uma forma concreta como aquilo pode se dar, essa energia masculina, um pai que está no céu. Mas essa mesma frase, Pai Nosso que estás nos céus, em aramaico, que foi a língua que Jesus usou para compartilhar e transmitir esse conhecimento, em aramaico, essa frase, Pai Nosso que estás nos céus, é uma palavra, que é Advum. E Advum significa Pai e Mãe do cosmos, respiração da vida. A segunda letra da palavra Advum, que é o B, significa o som da respiração. Então, a respiração é algo tão misterioso que pode nos conectar com o cosmos, nos conectar com tudo, inclusive com nós mesmos, que é o que a gente mais tem que fazer, porque a gente veio aqui com um propósito. A gente tem que conhecer a nossa essência, se autoconhecer realmente, acalmar a nossa mente dessa agitação, desse mundo midiático que nos quer deixar super amedrontados, super raivosos, para a gente se distrair da gente mesmo e a gente poder ser controlado de uma forma fácil. Só que quem tem que controlar a gente é a gente mesmo, sabendo o que a gente está fazendo aqui, por que a gente veio para essa vida, o que a gente está fazendo aqui dentro do corpo. A gente não é o nosso corpo. A gente é um cadáver ambulante. Daqui a pouco a gente vai deixar esse corpo e vai continuar aí a nossa jornada. Então, por que a gente está dentro desse corpo? Como é que a gente pode usar esse corpo para nos conectar com a nossa essência, nos conectar com essa alma eterna que está aí numa jornada cósmica e astral? Como? Através da respiração, que é o que nos coloca vivo, que é a energia mais importante da nossa vida. Porque a gente pode ficar alguns dias sem comer, sem beber água, até mesmo sem dormir, mas se a gente ficar alguns minutos sem respirar, a gente morre. Quando a gente entrou na vida, a gente inspirou.
Quando a gente for sair da vida, a gente vai expirar. E durante todo o nosso processo de vida, a gente está inspirando e expirando, mas nunca conectado com essa respiração de uma forma consciente. Aquela coisa que Jesus fala, eu procuro adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A samaritana falava, onde a gente deve adorar Deus? Os samaritanos adoram no Monte Moriá, os judeus no Monte Sinai. Onde a gente deve adorar a Deus? Jesus fala, Deus é espírito. E ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar o espírito, que é ar, é através da respiração. E em verdade, é uma respiração consciente, assistida pela mente. Colocar a mente, ao invés daqueles pensamentos de raiva, de medo, de passado, de futuro, colocar ela no presente, observando esse espírito que entra, que sai da gente, que nos coloca vivos, que nos coloca no presente, que nos coloca no aqui e no agora. É preciso treino, é preciso prática, é preciso desenvolver uma técnica para isso. Mas quando isso acontece, a gente entra num outro mundo, num mundo sutil, num mundo invisível, num mundo extremamente poderoso e que nos empodera para descobrir quem a gente verdadeiramente é e o que a gente está fazendo aqui e ajudar outras pessoas também nessa jornada. Então, enfim, eu acho que eu já falei demais, mas de qualquer forma, assim isso daí foi o que me inspira a compartilhar assim, a minha experiência assim, de transformação daquela tensão mental, daquela tensão física. Eu já venho praticando há mais de 20 anos, eu comecei em 97 e assim, a cada dia é uma surpresa. Ontem mesmo eu acabei uma oficina de respiração com crianças aqui em Salvador e tinha um menino que começou a mãe dele me procurou porque falou, poxa, o meu filho está sofrendo, ele fala que ele não aguenta mais pensar, ele pensa o tempo inteiro. Aí eu comecei a trabalhar com essa criança durante 4 dias, a gente trabalhou, e no primeiro dia de oficina, assim, na manhã seguinte, a mãe dele entrou no quarto e encontrou ele meditando, sentado na cama, observando a respiração. E ela falou, poxa, aquele foi o primeiro dia da vida dele, um menino de 6 anos. O primeiro dia da vida dele que ele acorda às 10 da manhã. Porque ele acordava todo dia super cedo. Minha mãe, o sol já raiou, vamos embora, levanta dessa cama. Um menino super agitado, assim, não conseguia dormir. E aí ele foi, assim, durante esses dias, assim, aprendendo a desenvolver essa técnica, observar esse sutil, esse invisível que é o ar, que é o divino que está dentro do ar, através da respiração. E esse menino, meu Deus, é tão lindo de ver essas coisas acontecerem, não só com os adultos, porque os adultos, eles têm uma vida transformada agora, no presente, eles conseguem se desconectar dessa mente super agitada, assim, do presente. Mas as crianças, eu tenho uma nítida impressão que a gente está criando realmente super-heróis. A gente está criando pessoas, indivíduos que vão criar um futuro consciente, que vão entrar na sua missão de vida ainda muito jovens, assim como uma célula trabalha para o corpo todo, no nosso corpo físico, os indivíduos também, as pessoas, são como células na sociedade e vão descobrir assim, a sua missão para trabalhar para o corpo social, desenvolvendo um novo mundo, um mundo novo. Porque não são esses políticos do mundo antigo, com a mente antiga, com o status quo, a forma de pensar antiga, que vão nos trazer alguma coisa nova. São como o Windows do século XX, não tem como. Agora, essas crianças que estão chegando com um software novo, com um sistema operacional novo, se elas conseguirem aprender a se concentrar, desenvolver a capacidade de observação do sutil, aí sim a gente vai começar a criar um mundo novo. Desde garoto, assim, de 13, 14 anos, tinha atração por religiões, por esse formato, assim, do santo, do cara poderoso, que supera a si mesmo e que faz milagres e que tem um poder metafísico e tal, espiritual.
E só que no decorrer da minha vida, quando eu comecei a praticar yoga, eu entendi, assim, na etimologia da palavra santo, o que que é um santo? É um cara o quê? Que não faz sexo? Que não faz festa? Que vive na montanha? Não, na realidade, um santo é um coração. Tanto que tem nas epístolas, São João, né? São. E o são é a mesma raiz etimológica, é o mesmo radical da palavra saudável. Um são é um saudável. Então a gente tem realmente que buscar a saúde como forma de, de conexão com o todo. Não só a saúde física, como a saúde mental. E a meditação, essa prática da atenção plena, da observação, o desenvolvimento da observação sutil, ela nos coloca nesse lugar de saúde, de santidade realmente. Porque a gente começa a observar os pensamentos que são divisores, os pensamentos que não integram. Yoga vem da palavra integração. Religião vem da palavra religar. Religar é o diferente de desconectar. Religar é o diferente de dividir. Então, e a palavra diabo vem exatamente do latim diablo, que significa divisão. É o contrário da integração, é o contrário da religação. E é tão incrível que essas pessoas que fazem que tem um discurso por um lado, mas tem um comportamento que não condiz ao seu discurso, elas não estão inteiras, elas não estão religadas, elas não estão integradas. E o yoga, através dessas práticas de desenvolvimento da observação sutil, desenvolvimento da respiração, a observação da respiração e do ar, ela começa a nos dar condição de observar os pensamentos. Porque no momento que você está observando o ar passando pelo nariz, é como se você estivesse observando uma janela. Você está ali, observando uma janela, parado, diante dessa janela. Daqui a pouco passa uma pessoa na janela. Você fala, opa, passou uma pessoa aí, ó. Tudo bem, já foi. Opa, passou um cachorro. Ih, passou um cara numa bicicleta. Passou um caminhão. Você começa a observar, porque você tem um objeto. Em princípio, né, você já tem um objeto de observação, que é a janela. Então, quando você está observando o ar que entra e sai pelo nariz, você está ali atentamente observando esse objeto invisível e muito sutil, que não é fácil observar o ar. E você está ali observando aquele espírito, o espírito eterno, o espírito do aqui e do agora, o espírito do sagrado, que entra e sai pelo seu nariz. Aí você começa a perceber, ui, passou um pensamento ali, ó. Olha esse pensamento. Caramba, passou outro pensamento. E nisso você volta a observar, a ficar atento à janela, que é onde o ar entra e o ar sai pelo nariz. Porque os pensamentos passam pela nossa mente e a gente nem percebe. Mas se os pensamentos estão passando na nossa mente, a gente está atraindo exatamente aquilo. E no momento que a gente começa a desenvolver a nossa capacidade de observação e começa a observar que qualidades de pensamentos estão passando pela nossa mente, e a gente consegue sair daqueles pensamentos e voltar para a observação da respiração durante a nossa rotina mesmo, quando a gente estiver no trânsito, estiver conversando com alguém e começa a criticar aquela pessoa. Aquela crítica, aquela negatividade não vai nos trazer nada de bom, vai, no máximo, nos trazer um sentimento de irritabilidade e que esse sentimento vai acabar nos trazendo uma doença física, se for um movimento crônico. Todo dia a gente fica com aquela emoção, todo dia a gente fica com aquele tipo de sentimento. Porque os sentimentos negativos, eles criam doença no corpo físico. Com o passar do tempo, dos meses, dos anos, vivendo aqueles sentimentos crônicos, a gente cria doença para a gente mesmo. E a gente pode criar a nossa cura também.
se a gente começar a ter sentimentos positivos que causam saúde, que são a felicidade, a paz, a alegria, a aceitação, a gente pode desenvolver essa capacidade de sair dessa distração exterior e se conectar com nós mesmos através da respiração. E nesse processo de autoconexão, a gente se conecta com tudo, porque a gente é uma célula do todo. Em 2012, quando eu comecei esse processo de ensinar meditação para crianças em comunidades carentes do Rio, eu estava assim, foi o ano que meu pai faleceu, e eu estava assim, praticando as minhas práticas, né, posturas físicas de yoga, estava ali, vivendo a minha vida, estava contratado pela Globo, era ator da Globo, tinha lá um personagem que era o amante da Suzana Vieira, estava ali, estava bem, estava aparentemente tudo bem. Senão ela está muito doente, né? Pois é. Cada um, assim, vivendo a sua jornada de vida e assim, a doença realmente é um obstáculo, mas é o que muitas vezes a gente tem que passar para justamente criar e voltar para essa saúde, descobrir o que a doença está nos ensinando, o que a doença veio nos trazer para que a gente possa se desenvolver e voltar a ter saúde. Quer dizer, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. A gente pode esquecer esse lado ruim e fazer desse lado bom uma grande vitória? Exatamente. A nossa jornada aqui é de desenvolvimento. A gente não é o nosso corpo. A gente não é o nosso nome. E a gente também não é o nosso endereço. A gente pode usar o nosso endereço, né? Onde a gente mora, as pessoas que estão ao nosso redor, que tipo de conhecimentos a gente pode aprender naquela região geográfica. A gente pode usar o nosso nome, o nosso CPF, a nossa identidade, todos os nossos documentos, a nossa conta bancária para desenvolver conhecimento. E a gente pode usar o nosso corpo também para desenvolver essas qualidades que são eternas, que a gente tem que se desenvolver para alcançar, daqui a pouco, um desenvolvimento maior nessa continuidade dessa vida, que a gente todos sabemos que a vida não acaba com o parar da respiração, a vida continua. Então a gente tem que usar essas questões como o nosso corpo mesmo para desenvolver essas nossas qualidades. E muitas vezes a doença vem como um obstáculo nesse desenvolvimento, mas a gente pode usar o obstáculo para saltar mais alto, para se desenvolver mais e para desenvolver mais essa força e essa possibilidade espiritual. E nós estamos conversando com o Rogério Barros, ele é professor de yoga, escritor, entendeu? E está divulgando não só esse novo trabalho, como também fazendo uma série de oficinas. Você chegou quando a Salvador, Rogério? Eu cheguei há 2 semanas, já assim, cheguei no domingo, segunda-feira já comecei uma oficina com adultos e crianças, e acabou ontem, inclusive, e foi uma coisa assim maravilhosa, pude ver assim, desde pessoas de 17 anos até uma senhora de 78 anos se desenvolvendo ali, entrando nessas posturas, nesses asanas que a gente chama, que são posturas de yoga, e através da respiração conseguir se acalmar. Primeiro entrava assim, fazia aquelas caretas assim super fóbicas, parece que você vai morrer, né, se contorcendo, e assim, e não é uma coisa olímpica, grega, de competição. É uma coisa de você com você mesmo, alcançando o teu limite e a partir daquele limite expandindo através da respiração. Você entra na postura, fica respirando, fica suavizando o rosto, dando um ligeiro sorriso ali, que é uma coisa que não é fácil, mas você, com o passar dos dias e da prática, você entende que é possível. É possível relaxar dentro de determinadas posturas, que em princípio eram muito fóbicas, parecia que você ia morrer, você vê que não, dá para descobrir algum conforto nessa postura. E não só conforto, como você está ganhando espaço. Está ganhando espaço dentro de você mesmo. Você está massageando os teus órgãos internos e com esse massagear dos órgãos, você está curando uma série de tensões. E toda origem de doença vem de uma tensão.
Então você está massageando aqueles órgãos, está criando saúde para si mesmo e está descobrindo uma nova forma de se acalmar. Porque no momento que você aprende a se acalmar dentro dessas posturas e descobrir algum prazer nesse desconforto, você também consegue ficar no trânsito e acalmar sua mente. Descobrir algum prazer de estar ali totalmente parado, cheio de carro à sua volta. Você começar a observar o que tem ali, as árvores, as pessoas nos outros carros, até mesmo o seu corpo, o seu ombro que está tenso, que você não está respirando, que tipo de pensamento está passando na sua cabeça. Tem um mundo inteiro, tem um universo inteiro a ser descoberto quando a gente volta a nossa mente para o presente. E quando a gente se distrai desse presente, a gente vive um verdadeiro inferno. A gente cria um movimento de aversão, de querer sair daquele desconforto, e aquele desconforto só aumenta. Então, é algo muito sutil e muito poderoso, só de você entrar numa postura, de você se relaxar ali, de você desenvolver essa técnica, de você sentar numa postura estática, ficar observando a respiração. Isso daí, quando é passado para as crianças, para os adultos, assim, de igual forma, assim, eles se desenvolvem tanto. Eu tenho tanto prazer em assistir esse desenvolvimento dessas pessoas, porque a gente está aqui para isso mesmo, e nada mais poderoso do que a gente voltar para a gente mesmo, sair daquele mundo exterior e voltar para o mundo interior, onde a gente pode se desenvolver e ser quem a gente realmente veio ser nessa vida. Que espetáculo, hein, Gil? Com certeza. A gente não consegue ficar sem. Não, porque relaxa na realidade. Nossa, Você dá eu uma mesmo estou relaxada. em outra dimensão aqui, viu? Rogério, por favor, diga seu contato aí, onde é que as pessoas podem estar te encontrando. Você faz retiros também? Sim, eu vou. Aqui em Salvador vai ter esse retiro ano que vem, dia 25, 26 e 27, numa pousada em Itaparica. As pessoas que quiserem fazer podem me acessar através do Instagram, borameditar.com, tudo extenso, .com extenso, ou então através do site, borameditar.com, ou então através do meu WhatsApp, meu celular, que é o código 21 do Rio de Janeiro, 98136-8130. 21 98136-8130. Então, através desses contatos, enfim, os ouvintes que quiserem, enfim, fazer aula por Skype comigo ou participar de algum retiro, eu estou indo semana que vem para o Capão, vou começar um curso lá e também vou dar algumas palestras. Então, é isso. Entre em contato porque a gente tem muito o que compartilhar, assim. Você pode me mostrar, assim, me dizer em que lugar que você está, assim, ou até mesmo dentro do seu autodesenvolvimento, tal, e a gente, a partir dali, começar um processo de desenvolver essa técnica e desenvolver você através dessa técnica, através de algo tão simples e tão poderoso, tão presente como a respiração. Agora, quais são os benefícios que essa mudança postural e essa mudança respiratória trazem para quem as pratica? Bom, é uma coisa assim, é uma pergunta muito, muito pertinente, porque todos os traumas que a gente vive na nossa vida, eles ficam no corpo. A gente pensa assim, já esqueci a coisa. Tudo bem, você pode, assim, a tua memória recente pode não acessar mais aquela situação, aquela lembrança, mas o corpo não esquece, está lá no corpo, está lá no músculo. Está lá no HD, né? Exatamente, está lá, como um vírus, está lá. Você não deleta as coisas. E o músculo é como uma cebola, com aquelas suas camadas super finas, e vai assim, desde a pele até o osso, em várias camadas. E quanto mais profundo for o trauma, quanto mais forte for o trauma e mais antigo, mais profundo ele está no músculo, lá perto do osso.
E quando você começa a se contorcer, quando você começa a entrar nessas posturas de yoga, você começa a acionar esses traumas, você começa a se liberar. Eu tenho uma aluna que, durante essa oficina que eu fiz, que acabou ontem, ela falou, cara, eu naquela postura que a gente fez, uma determinada postura que joga as pernas para trás da cabeça, tal, cada um no seu limite. Aí, se eu fizer isso, eu vou me dar um nó. E para desatar vai ser terrível. Mas só que a gente adapta a postura no limite de cada praticante. Então a gente às vezes bota uma almofada, ou a pessoa vai no limite dela, mas no limite de cada um você aciona traumas, você aciona lembranças, você vai liberando. E é aquela coisa, como quando você chega em casa, tem a sensação que tem alguém atrás do sofá, tem a sensação que tem alguém atrás da cortina, alguém ali embaixo da cama, mas você não fala nada. Você vai, faz lá, come uma comida, escova teus dentes, se prepara e vai dormir. E deixa aquelas pessoas lá que estão escondidas na tua casa. Não é possível que isso aconteça. E isso existe na gente. Existe uma série de situações que ainda estão no nosso corpo, que estão presentes no nosso corpo. E elas nos limitam, elas criam crenças limitantes, elas nos limitam de ser quem a gente é. E no momento que a gente começa a acionar essas coisas, é como a gente chegasse em casa e falasse, olha, eu não sei quem você é, mas eu sei que você está aí atrás da cortina. Pode sair daí, porque eu não vou chamar a polícia, a porta está aberta, você pode ir embora. Ei, você que está aí embaixo da cama, pode sair debaixo da cama e pode ir embora. Sabe? Porque essas situações, elas nos conectam com a nossa própria criança, com o nosso jovem, com situações que a gente viveu, não são monstros. No momento que a gente reprime, eles aumentam. No momento que a gente nega, eles aumentam. E a gente vai negando, não vai liberando eles. E quando a gente tem coragem de encarar esses traumas, de encarar essas situações que nos traumatizaram e começa a liberar elas através de posturas ou através da observação dos pensamentos num processo de relaxamento, de calma, de meditação, onde a gente vai relaxando a mente dessa demanda diária e dessa demanda, dessa rotina tão agitada. Aí esses pensamentos antigos e pensamentos esquecidos, situações esquecidas vão vindo à tona. E a gente, no Ocidente, a gente tem essa crença do mal e do bom, do Deus e do diabo. Mas como eu falei no primeiro bloco, o diabo significa divisão na etimologia da palavra. E Deus significa pai e mãe do cosmos, respiração da vida. União, né? Amor. União, amor. Então, assim, são coisas mais concretas que a gente pode se conectar. Porque uma palavra Deus não significa muita coisa. Agora, quando a gente vê que a gente pode se conectar com essa palavra através da respiração, aí ela se torna mais concreta, mais objetiva, mais prática. E como a gente vive no Ocidente, com essa cultura fundamentalista de mal e bom, a gente perde a essência da coisa. Porque no Oriente, mais precisamente assim, na Índia, existe as trevas e existe também a luz. Mas tanto uma quanto a outra não é bom e mal, não é mal e bem. É a luz do conhecimento e as trevas da ignorância. Então ninguém faz nada porque é mal, porque é essencialmente mal. Uma pessoa faz alguma coisa que é desfavorável a ela ou a outra pessoa por ignorância. Tanto que Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento. E a gente chega ao conhecimento dentro da gente mesmo, se auto-observando. Porque as técnicas são milenares, são inúmeras. Tem vários iluminados, vários homens que se desenvolveram e ensinaram ao longo dos milhares de anos técnicas maravilhosas de se autoconhecer,
da gente chegar na verdade do nosso próprio ser e, com essa verdade, chegar a um lugar de libertação. Porque com essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente pode ter certeza que existe uma verdade. E a gente pode ter a certeza também que essa verdade é possível de ser conhecida. E outra certeza maravilhosa é que, ao conhecer essa verdade, a gente se liberta. E se liberta realmente do sofrimento, se liberta realmente dessa busca desenfreada e incessante em propagar o prazer, em buscar o prazer constantemente e evitar toda forma de dor, toda forma de desconforto, porque esses dois movimentos de prazer e dor são os movimentos do ego. E o ego não é uma coisa negativa por si só. É só como se fosse um guardião da individualidade, porque toda célula, desde a célula de uma folha de uma planta, do caule de uma planta, a célula de todos os órgãos do nosso corpo, desde a pele, do osso, do cabelo, do olho, do coração, as células de todos os animais, todas as células vivas, elas têm esse mesmo movimento egóico de atrair o que alimenta e expelir o que é tóxico. Isso a gente vê no nosso corpo inteiro, a gente atrai o que alimenta, o bebê. Ele atrai o que alimenta e expele o que é tóxico. E para atrair o que alimenta, a gente tem que ter prazer, senão a gente não atrai. O bebê, quando está sendo alimentado, ele está ali com muito prazer, ali você tira o alimento dele, tira o peito da mãe ali, ele já chora, ele quer mais, ele quer ser mais alimentado. Então ele está tendo prazer ali, você vê a carinha dele, é com prazer. Agora, quando ele está sujo, quando ele está assado, quando ele está com frio, quando ele está com dores, ele chora, ele tem aversão àquela dor. Então isso é um movimento básico do ego para promover a sobrevivência, para perpetuar a individualidade. Então é uma coisa que no yoga a gente não ensina nenhuma técnica até os 6 anos, porque o ego ele está ali desenvolvendo aquele indivíduo. Se você começa a controlar o ego, é perigoso uma criança abaixo de 6 anos. Agora, a partir dos 6 anos, a gente tem que começar a observar esses dois movimentos. A gente tem que começar a desenvolver técnicas e práticas que nos dê capacidade a observar esses dois movimentos. Porque vocês sabem que quando a gente começa a buscar prazer, a gente vai lá e come alguma coisa que a gente tem muito prazer, é muito gostosa, deliciosa. A gente fala, pô, amanhã eu vou comer de novo. Ah, vou passar lá na loja, vou pegar de novo aquele suco, aquele pastel, que delícia. Daqui a pouco todo dia, todo dia, todo dia. E daqui a pouco a gente está viciado na coisa. E quando a gente está viciado na coisa, que pode ser uma alimentação, pode ser cigarro, pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser trabalho, pode ser leitura, pode ser televisão, pode ser qualquer coisa. Pode ser até um exercício físico. Quando a gente faz por compulsão, por vício, ele deixa de ser prazer. O que é maravilhoso ter prazer na vida, deixa de ser prazer, porque o vício é uma escravidão. E, por outro lado, quando a gente não tem capacidade de observação sobre o desconforto, sobre a dor, sobre os movimentos de aversão do ego, a gente não desenvolve essa capacidade, a gente não encara a dor com algum prazer, o desconforto com algum prazer. Aí a gente começa a deixar de se desenvolver, porque todo mundo sabe que para se desenvolver em qualquer área da nossa vida, a gente tem que encarar o desconforto. A pessoa quer emagrecer, aí ela vai lá e deixa de fazer uma alimentação, abandona uma refeição no dia dela. Aí ela começa a ter fome. Ela fala, não, é muito desconforto, estou tendo fome aqui, estou passando mal, estou com fome. Então, se ela não tem capacidade, se ela está com aversão aquelas horas que ela está com fome, ela não vai emagrecer. Se ela vai numa academia e no dia seguinte está toda doída, fala, não vou mais nessa academia, estou todo doída aqui, não
Então ela não vai se desenvolver, não vai desenvolver sua musculatura e tal. Então é sempre assim, você entra numa faculdade, vai aprender alguma coisa nova, começa a se relacionar com uma pessoa, aí tem lá as dificuldades, os desconfortos da nova relação, ou daquele novo aprendizado, e você tem que encarar esse desconforto com algum prazer, para que a gente se desenvolva. Então esses dois movimentos básicos do ego, que são o guardião da sobrevivência, o guardião da individualidade, que são necessários para que a gente perpetue a nossa vida, eles têm que estar sobre a atenção da consciência. Eles têm que estar sobre a luz da consciência, a luz do conhecimento. E a yoga e a meditação nada mais é do que o desenvolvimento dessa capacidade de observar esses movimentos do ego e não se deixar levar por eles, não nos conduzir à vida através do prazer e da aversão da dor, da perpetuação do prazer e da aversão da dor, mas usar esses dois movimentos para nos desenvolver realmente e nos permitir chegar a um estado de liberação do sofrimento e nos tornando um ser integral, um ser religado com o todo, que sabe a sua essência, sabe o que veio fazer nessa vida e possa ser útil àqueles que vivem ao seu entorno, e não só na sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no país, como no mundo todo, através de uma forma silenciosa de vibrar uma frequência de energia muito fina, que ela vem através da paz, através do amor, através da aceitação. Então, não é preciso criar uma instituição bilionária para ajudar o mundo. É preciso observar a si próprio. É preciso se desenvolver e começar a vibrar essa frequência tão fina como do diamante, como do cristal, e que ela vai passando pelas paredes e vai alcançando todos os outros seres. E assim a gente vai descobrindo a nossa utilidade como um ser eterno, como um ser conectado com a Terra, com o nosso planeta, com o ar, com o nosso sistema solar, com a nossa galáxia e com o universo todo, que é o lar do sagrado, daquele que é eterno e que a gente faz parte e é um com ele. Pois é. Aí foi o Rogério Barros, né? Professor de yoga, escritor, que faz um trabalho aí maravilhoso. E nós só temos que te agradecer, Rogério, viu? Por ter vindo aqui, por nos ter dado esta aula, não é? Eu tenho certeza que todo mundo ficou zen, entendeu? Pelo menos a Tatiane aí está, entendeu? Me traz de volta, Gil, esse mundo louco. Dá uma descida, vai. Dá uma descida, vem. Que sensacional, que conhecimento, que ser humano evoluído. Com certeza. Gil, Mas é isso aí. A vida é isso, a gente que sempre evolução, aprendendo. símbolo da evolução. É tudo uma questão espiritual. de você estar observando, né? E vendo do que nós somos capazes de fazer. E nós estamos aqui justamente para isso. Ensinando os outros. Muito Não é? bom, muito bom. Um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando assim as minhas experiências e enfim, conhecimento que não são conhecimentos meus, são conhecimentos aí de muitos iluminados ao longo dos milhares de anos que existe a humanidade. E é muito bom, assim, porque eu usei esse conhecimento para desenvolver a mim, enfim, o meu próprio corpo, a minha própria mente, e me conectar aí com as pessoas e com a terra e com tudo que existe. E é um prazer enorme estar aqui em Salvador, na Bahia, compartilhando com as crianças, com os adultos, com os ouvintes aqui da Rádio Cultura Gospel, com vocês aqui. É muito bom. Muito obrigado.